Bom dia. Bem-vindo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Café Hacker. Nós agradecemos imensamente a presença de todos vocês. Eu falo em nome da Controladoria Geral do Município, sou Jaqueline, e é mais uma parceria com uma das unidades da Prefeitura, hoje sendo com a Secretaria Municipal de Cultura. Eu peço desculpas também pela mudança repentina do local, do evento, mas foi pensando na melhoria de estrutura mesmo. Então, apresentando para vocês, hoje compõe a mesa o secretário de Cultura, Juca Ferreira, o controlador Mário Vinícius Spinelli, da CGM, e o Ian Guimarães, representando a SP Tours. Quem fala primeiro? Bom dia. Sou Ian. Aqui, especificamente, me pediram para falar da virada cultural, né, do nosso processo. Eu, especificamente, trabalho na virada cultural há mais ou menos 4 anos, na parte principal, né? Sempre tive alguma participação menor, mas a parte grande, aos 4 anos. A gente trabalha conjuntamente com a Secretaria de Cultura, né, que disponibiliza uma programação para a virada. A partir dessa programação, a gente começa os processos de contratação de equipamentos, de serviços, né, desenvolvendo para a região aqui central, principalmente. Acho que o principal aqui é falar, né, que os processos da São Paulo Turismo, em geral, todos os processos de contratação são licitados, né, e dentro desses processos são a publicação desses processos no Diário Oficial, integralmente, né, deles, todos eles, não existe uma exceção. Além disso, também a gente tem uma página de transparência onde são feitos todos os pagamentos de fornecedores, também são disponibilizados nessa página, né, da São Paulo Turismo. Além disso, os processos são disponíveis, né? A gente trabalhava até o ano passado junto no site do Banco do Brasil, né, de licitações. Então, além do processo em si, ali tem os cadernos técnicos, a participação é aberta para o Brasil inteiro, né, não tem restrição. Inclusive, é bem comum vir equipamentos no sul do país, né, mais comum, assim, empresas que têm interesse no mercado paulista, né. Às vezes o interesse não é só a virada, né, naquele momento, mas sim uma participação no mercado. Então eles estão abertos. Claro que quando é do fora do estado é mais difícil a gente fazer uma fiscalização prévia, mas já aconteceu de ir para o sul do país também para verificar a existência dos equipamentos na empresa. Isso dentro da página não está o processo inteiro, né? Claro que se você quer ver uma licitação, você tem que ir na página do Banco Brasil, que agora é Comprasnet, né, nesse momento. Mas os processos de pagamentos tem numa página única que são disponibilizados para o público em geral. Eu acho que em geral é isso, né? Não tem restrição nenhuma de acesso à informação de compra, essas coisas. Tá bom? Obrigado. Com a palavra agora, o secretário de Cultura, Juca Ferreira, por favor. Bem, bom dia a todos e a todas. Desculpem aí o atraso. Parece que houve uma mudança de endereço e algumas pessoas tiveram se deslocado do Centro Cultural São Paulo para cá. Olha, eu queria começar avaliando a virada. A virada é um evento muito importante para a cidade de São Paulo. Evidentemente, tudo na vida tem os que são a favor, os que são contra, mas a grande maioria da cidade considera como um fato importante, tem pesquisa sobre isso.
ela supre uma necessidade de São Paulo. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo e já tem espontaneamente uma das maiores noites do mundo, uma área de lazer em crescimento. Nós estamos evoluindo de uma cidade industrial para uma cidade pós-industrial, onde a área de serviços é importante. Não temos praia, mas temos uma gastronomia diversificada. É a cidade com a gastronomia mais diversificada do mundo. Isso já tem estudos. A primeira vez que eu vi isso foi na Espanha, de diplomatas dizendo que tinham lido nos Estados Unidos que Nova York tem 50 gastronomias diferentes e aqui tem 54 diferentes gastronomias portanto, já tem uma noite, já tem uma área de lazer, tem uma atividade cultural complexa, diversa, mas acho que nós estamos numa transição. Essa área de lazer, de cultura, é muito aquém da importância econômica e simbólica, não só no Brasil, da cidade de São Paulo, como na América Latina e mesmo no mundo. Há uma demanda enorme de articulação de cidades com a cidade de São Paulo. Na economia, essa coisa já acontece normalmente. São Paulo se mexe bem como um dos centros econômicos do mundo, mas na área de cultura, lazer, é precária, muito precária. Eu diria até que a cidade ainda é provinciana nesse aspecto. A gente fica criando e facilitando o recebimento de show de artista decadente do mundo que já estão declinante. Aí o lugar ideal é São Paulo, porque tem muita gente, aí eles vêm, montam o palco aqui, e todos nós que algum dia tivemos vinculação com sua arte, acabamos indo lá. Então a gente virou cauda de cometa de uma indústria cultural internacional, quando, na verdade, a gente tem possibilidade de articular e até, se for bem feito, bem produzido, a gente tenha uma repercussão internacional e nacional muito grande. Então, em todas as áreas, cinema, audiovisual, música, teatro, dança e outras áreas. São Paulo tem um potencial enorme e esse potencial, evidentemente, gera economia, gera recursos, gera possibilidades, e acho que a virada está no centro disso aí. A virada, quando cheguei, eu procurei as pesquisas sobre a aceitação e avaliação que a cidade faz, é boa, tem um índice muito grande de aceitação, de avaliação positiva, mas tinha... A virada também era acompanhada de muita fofoca, de muita crítica, a falta de transparência gerava uma insegurança de como eram feitas as coisas. Teve uma vez que eu me reuni com as 40, Existe Diálogo, uma das sessões do Existe Diálogo, uma senhora levantou e disse: é um absurdo que a cidade de São Paulo gaste 92 milhões na virada. Eu disse: mas quem disse isso? O que nós temos registrado na contabilidade da prefeitura é 9,2 milhões, o que, considerando que é em torno de 4 milhões de pessoas, sai menos de R$2 por pessoa que está na rua. Então, não é um evento caro. Mas, então, assim, a transparência prejudica até a aceitação e o desenvolvimento da atividade. É preciso dar o máximo de transparência em todos os procedimentos. E tem também, é evidente, tem toda uma suspeição de negócios, de que se paga super. Eu queria dizer o seguinte: nós, na ideia de fortalecimento da virada, que não é só a dimensão da transparência, tem também o planejamento. Nós criamos uma curadoria, porque, na verdade, esses processos começam na escolha dos artistas. Se você viciar a escolha dos artistas, você já tem um procedimento pouco republicano e não recomendável. Então, a escolha tem que ser dentro do critério de aprimorar cada vez mais o evento. E essa escolha, com uma curadoria que os curadores são escolhidos entre os programadores culturais da cidade, na área de música, de dança, de teatro, ninguém contestou a escolha, porque são pessoas, evidentemente, da atividade. Isso criou uma possibilidade de alargamento do significado e já da transparência na escolha das pessoas que iriam sofrer muita pressão, a maioria justa. O samba se achava subrepresentado, então nós ampliamos a presença do samba na virada. O hip-hop e o funk era
praticamente proibido de se apresentar, sob a alegação de que eram perigosos e geravam tumulto. Nós bancamos incorporá-los porque essa exclusão cultural não se justifica, e fomos ampliando, ampliamos a parte internacional também, e a ideia é ir incorporando cada vez mais. Então, a minha ideia é de que cada ano tem que ser melhor do que os anos anteriores, tem a obrigação de ser isso, e, evidentemente, a transparência acompanhando esse processo, que não é só de profissionalização dos procedimentos, mas é também de aprimoramento de qualidade dos conteúdos. Hoje a virada tem um capital grande, uma quantidade enorme, eu não vou citar nenhum, de grandes, médios e pequenos artistas, ascendentes, descendentes, querendo participar da virada, inclusive aceitando negociar o seu cachê abaixo do preço de mercado do que cobram normalmente para tocar. Grandes artistas por quê? Porque a virada já dá uma visibilidade gigantesca para qualquer artista e no principal mercado cultural do país. Então, isso também possibilita de que a gente amplie a possibilidade de oferta. Acho que ainda tem algo de equilibrar os cachês, tem algo para ser trabalhado aí, mas, de qualquer jeito, não é invenção nossa, existe um degradê de cachês no mercado cultural, e tem que ser compreendido isso, que varia pelo tamanho da repercussão de cada artista. Existe um mercado constituído e a gente tem que buscar fazer a negociação, sob o ponto de vista do poder público, da melhor maneira possível, mas não dá para ignorar o contexto do mercado e da existência dele. Aí os procedimentos. Os procedimentos, nós temos buscado a transparência, já existe, vai ser apresentado aqui os mecanismos de transparência, tanto pela SP Turismo quanto pela Secretaria. Acho absolutamente saudável que a Controladoria esteja muito perto, inclusive nos procedimentos, antes de que as coisas aconteçam. Eu acho que a melhor maneira de dar transparência ao poder público não é depois fazer a avaliação e sair vendo o que foi feito errado, é anteriormente. Acho que a maior fragilidade que nós temos é a falta de planejamento, e acaba as coisas acontecendo de última hora. O dinheiro é liberado de última hora, não sei o que de última hora, e tudo de última hora custa mais caro. E, além do mais, você embute no procedimento a possibilidade de burla maior. Isso quem tem um mínimo de experiência pública sabe que a urgência das coisas, dos procedimentos, acaba tirando parte da possibilidade do acerto no manejo dos recursos públicos. Então, para mim, nós temos uma necessidade. Nós vamos fazer um esforço esse ano que, para o próximo ano, tudo já tenha sido calendarizado e feito com um tempo suficientemente prévio para que a gente garanta procedimentos com o máximo de tranquilidade possível, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Por exemplo, eu espero que para o Carnaval do próximo ano, nós estamos experimentando pela primeira vez um mínimo de organização do Carnaval esse ano, e para o próximo ano, eu espero que em outubro, na primeira quinzena de outubro, a gente feche todos os procedimentos relativos ao Carnaval de 2015, para que a gente tenha a possibilidade, tanto o poder público como as entidades carnavalescas e os prestadores de serviços, a área de marketing toda, tenham um tempo para trabalhar da melhor maneira possível, e isso tem incidência não só sobre a qualidade, mas como sobre a transparência também. E eu sinto de que o poder público, em geral, trabalha dentro de um signo de precariedade, não maneja bem o tempo. O tempo é fundamental para que as coisas possam se profissionalizar, se organizar e traga uma transparência satisfatória. As coisas feitas de última hora sempre possibilitam uma esfera de burla maior. A virada esse ano já vai ser com antecedência maior, mas ainda não satisfatória. A comissão dos curadores já está nomeada, os procedimentos já estão começando a terem. Nós vamos, esse ano, tentar melhorar bem mais, e acho que esse encontro aqui, de alguma maneira, já reflete uma preocupação da Prefeitura de atender uma demanda da cidadania, que é a qualificação do poder público, a transparência, método republicano e o uso dos recursos da melhor maneira possível. Muito obrigado.
Agora a palavra ao controlador. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos aqui nesse evento. Gostaria de salientar que esse processo que vem se desenvolvendo na Prefeitura de ampla abertura dos dados é uma diretriz do prefeito Fernando Haddad. Desde o início do ano passado, quando a Controladoria do município foi criada, nós detectamos que havia problemas sérios no que diz respeito a tanto a transparência ativa como a transparência passiva. Nós herdamos um legado de, por exemplo, informações, pedidos de acesso à informação feitos por meio da Lei de Acesso sem resposta. E o nosso primeiro trabalho foi colocar em dia as demandas que ingressavam em todas as secretarias, todos os órgãos da Prefeitura via Lei de Acesso. Hoje, a Controladoria monitora todo o andamento de pedidos de acesso de informação solicitados à Prefeitura, e se há algum problema, se há atrasos reiterados, se há problemas na qualidade da resposta, as secretarias, as subprefeituras, elas são chamadas, são capacitadas para melhorar esse atendimento ao cidadão. A nossa intenção, por óbvio, é tornar todo esse processo de ampla transparência o mais democrático possível, tanto é que, no primeiro momento, quando houve a decisão de tornar mais transparente a virada cultural, e, na verdade, eu posso testemunhar aqui que o Juca me procurou no ano passado para que a nossa tentativa, nós chegamos até a pensar fazer isso já no ano passado, mas não houve tempo. Ainda estava chegando. Eu estava chegando, o Juca pediu que eu recebesse, aí a gente examinou e falou, olha, esse ano acho que corre o risco de até a ideia não sair do papel. Aí vamos deixar para o ano que vem, a gente faz uma coisa mais democrática, discutimos com a sociedade. Então, esse processo que agora se inicia tem justamente por objetivo divulgar amplamente todos os gastos relacionados à virada cultural, todas as atividades da virada cultural. Nós precisamos, de fato, mostrar para a sociedade quanto a virada custa. Por isso que aqui estão presentes representantes da Secretaria de Cultura, representantes da SP Tours, né, porque são gastos de origem diversa, né, não são gastos concentrados em apenas uma secretaria. No que diz respeito à transparência, eu queria também ressaltar que, na última semana, foi publicado um decreto que altera a regulamentação da Lei de Acesso à Informação no município. Nós temos um decreto agora, uma regulamentação que eu considero que talvez seja a regulamentação mais arrojada em todo o Brasil, de todos os entes federados em todo o Brasil. Por exemplo, criando um catálogo de bases de dados, da base de dados da Prefeitura, obrigando a divulgação na íntegra dos contratos celebrados pela Prefeitura. Então, há uma série de inovações bastante interessantes no que diz respeito à promoção da transparência e o acesso à informação. Nós temos a convicção que a ampla transparência, que o amplo acesso à informação é a maior arma contra a corrupção. Então, a nossa intenção, nós precisamos da sociedade de São Paulo, uma cidade muito grande, com uma população enorme, nós precisamos que a sociedade esteja do nosso lado, ajudando a controlar. A Controladoria ainda está em fase de criação, nós ainda sequer temos uma carreira específica, né? Nosso projeto de lei que cria a carreira está indo para a Câmara agora, então é impossível controlar um orçamento desse tamanho numa cidade desse porte sem que a sociedade participe de fato. Por fim, queria também salientar que, num amplo processo democrático ocorrido no ano passado, nós discutimos amplamente isso com a sociedade e a criação de um Conselho Municipal de Transparência, de Controle Social. Foi elaborada a minuta de um projeto de lei, esse projeto tramita agora na Prefeitura, e tão logo concluída essa tramitação, o projeto será encaminhado à Câmara Municipal. Então, eu convido a todos aqui, a comunidade que participa ativamente, que também participe desse Conselho, do Conselho de Transparência. As discussões com a sociedade, elas se encerraram enquanto tramita, mas depois vai haver uma nova rodada de discussões quando o projeto estiver na Câmara. Então, já lanço esse convite a todos e deixo a Controladoria permanentemente à disposição de toda a sociedade. O nosso trabalho é fazer com que a cidade, quando aqui cheguei, eu falei, uma cidade tão importante como São Paulo não pode conviver tão pacificamente com escândalos, com nível de corrupção considerado, percebido por todo o país, né, como São Paulo vinha convivendo. Então, esse é um desafio que a sociedade tem que participar ativamente conosco, nós temos que mudar o quadro dessa cidade se a gente quer mudar o quadro do país. Obrigado pela atenção de todos e tenham uma boa manhã de trabalho. Eu gostaria de
fazer 2 comentários que eu me esqueci. Um é o seguinte: quando eu digo que existe o mercado e é preciso considerá-lo, é porque existe e precisamos considerá-lo. O custo de um cachê de um artista consagrado não é o mesmo de um artista iniciante. Isso ninguém inventou, isso existe, é um processo real. Agora, os custos em todas as áreas para o poder público é maior do que normalmente é para a área privada. Então, eu acho que a gente tem que evoluir para criar uma tabela de preços públicos na área cultural em geral, não só da área artística, mas como da área de infraestrutura também. Por exemplo, para a indústria cinematográfica e audiovisual em São Paulo, toda vez que a gente recorre a qualquer tipo de serviço, seja técnico, infraestrutura ou artístico, custa mais do que custa normalmente. Eu quero chegar para que a gente tenha uma otimização do recurso público. Então, isso não é uma coisa de desvio de recurso público, mas é de manejo qualificado desses recursos. Nós precisamos fazer isso. E isso é tão verdadeiro que o governo do Estado, corretamente, aproximou a virada deles da nossa, porque aí cria uma facilitação para os artistas e uma possibilidade de que seja apresentado em conjunto e negociado em conjunto, o que facilita o barateamento dos custos da virada. Quer dizer, isso beneficia a virada estadual, mas a gente quer criar um sistema permanente onde a gente tenha um nível de acompanhamento dos custos do mercado de cachês na área artística, do mercado técnico, do mercado de infraestrutura, porque nós estamos investindo em várias outras áreas, como criamos a SP Cine, vamos investir diretamente no financiamento da indústria cinematográfica e audiovisual, estamos renovando os procedimentos para estímulo do teatro, da dança e de outras áreas. Então, todo esse processo exige que a gente se profissionalize e que tenha a capacidade de disputar e fazer com que o recurso público tenha a melhor qualidade e o melhor uso possível. Esse é o principal comentário que eu queria fazer, e dizer também que nós pensamos que estender o que está sendo feito para a virada para atividades de médio e pequeno porte, porque nós estamos desenvolvendo um programa anual de eventos culturais, já estamos conversando com a SP Negócios, nós vamos procurar vender para patrocinadores, para que o poder público cada vez bote menos dinheiro e capte mais dinheiro, ou seja uma atividade rentável para a cidade, gerando emprego, gerando uma atividade cultural com uma economia da cultura agregada e também, evidentemente, gerando uma capacidade de intervenção do poder público com uma economia grande. Então, isso exige uma profissionalização da estrutura pública. Nós não temos essa profissionalização. Acho que a SPTURES avança mais nessa direção, mas a secretaria que nós herdamos não tem uma estrutura minimamente decente para trabalhar esses procedimentos, inclusive com capacidade de planejamento, de avaliação prévia, e nós vamos avançar nessa direção. Eu já tenho conversado com o prefeito no sentido, em algum momento, nós vamos apresentar o resultado de um trabalho de uma reforma geral da estrutura da secretaria, para que ela avance no sentido de uma profissionalização e trabalhe o tempo a favor dos recursos públicos e trabalhe todas essas intervenções no sentido de gerar uma grande economia cultural na cidade. Então, essa preocupação com a virada, porque é o maior investimento que nós temos, é o maior evento, mas isso a gente quer estender para virar procedimentos padrões que possibilite que a gente tenha uma intervenção cada vez mais qualificada e a gente possa tirar a secretaria dessa suspeição geral que há hoje no Brasil sobre o serviço público e sobre a qualidade desse serviço. Obrigado. Bom, nós agradecemos a presença das autoridades. Nós vamos desfazer a mesa para dar início ao Café Hacker. Agora entram os... Não. Bom, gente, para compor a mesa, nós vamos chamar o Fabiano Angélico, da Controladoria Geral do Município, coordenador da Coordenadoria de Promoção da Integridade, a Lindalva Oliveira, que é diretora da Divisão de Fomento ao Controle Social, da CGM, e os representantes da Secretaria de Cultura, Guilherme Varela, José Muro Guinaspini e Luciana Lima.
Tem que ter mais uma cadeira, então você senta lá. Bom dia a todos e todas, quem está aqui presencialmente, quem está nos vendo pela internet. Bom, gente, eu queria explicar mais detidamente a razão desse evento. Os secretários já pontuaram corretamente qual que é a ideia dessa conversa de hoje, mas só para reforçar o conceito, a proposta e a metodologia. A gente está aqui para discutir o acesso a informações a respeito da virada cultural. A gente está querendo discutir procedimentos de transparência a respeito da virada cultural. Eu quero reforçar que a ideia da discussão aqui são esses procedimentos. Não é a política em si. A política pública em si, ela pode e deve ser discutida com a sociedade, mas isso deve ser levado para outro foro. E a gente acredita na transparência pública, inclusive, como uma ferramenta para enriquecer o debate público. Acho que com dados mais fidedignos, com informação mais correta, mais precisa, a discussão acerca da política pública fica bastante melhorada. Só para aproveitar um pequeno exemplo que o secretário Juca trouxe aqui, ele falou que uma pessoa disse que o custo era 92 milhões, quando na verdade era 9,2. Então, é mais ou menos esse tipo de discussão que a gente quer trazer. Quer dizer, vamos ter informação precisa a respeito das coisas. A respeito das despesas, a respeito dos critérios, a respeito das escolhas, a respeito dos procedimentos. Vamos compartilhar isso com vocês e tentar, numa construção junto com a sociedade, a administração pública e a sociedade, construir esses procedimentos para que haja mais clareza a respeito das informações. O procedimento que a gente adota em todo o Café Hacker, aliás, vocês devem estar vendo aqui o banner, a gente apelida esses eventos de Café Hacker provocativamente mesmo, porque é com uma ideia de hackear, de inovar, de transformar e de mudar o cenário, né? E a ideia do café é um cafezinho mesmo, o governo abre as portas e quer tomar um café com vocês. Aliás, tem um cafezinho lá embaixo, vocês sintam-se à vontade para tomar. Então, a ideia é isso, é um espaço mais informal, de discussão, de debate, mas ele tem alguns procedimentos, algumas metodologias que eu vou dizer agora. Então, qual é a ideia? A ideia é que a secretaria parceira da Controladoria... bom, e aí eu já digo... A gente já fez outros eventos do Café Hacker com outras secretarias parceiras. Dessa vez a gente está fazendo com a Secretaria da Cultura. E a dinâmica, a metodologia é a seguinte. A secretaria parceira apresenta a sua política de transparência, os seus procedimentos de transparência. A seguir, a gente abre para um debate para a sociedade, mas levando em conta 3 perguntas orientadoras. Tá? As intervenções que, porventura, fujam dessas 3 questões orientadoras, a gente não vai considerar, porque, repito, a ideia aqui é discutir a política, os procedimentos de acesso à informação. As 3 questões orientadoras são, em primeiro lugar, a compreensão mesmo, né, da forma com que os procedimentos se darão. O pessoal da cultura vai apresentar aqui, vocês vão poder entender. A segunda pergunta é: que tipo de sugestão você daria para incrementar o quadro atual, a forma de apresentar as informações como está sendo proposto agora? E, em terceiro, acho que a pergunta mais relevante, né? Quais são outras informações, outros dados que vocês julgam pertinentes aparecerem, né, num procedimento de transparência e que não estão previstos neste momento? A ideia dessas questões orientadoras é, como eu disse, construir conjuntamente, com o apoio da sociedade, com uma participação real, concreta da sociedade, nesses procedimentos. Portanto, eu deixo aqui a palavra para o pessoal da Secretaria da Cultura, que vai fazer uma apresentação a respeito dos dados e informações. Obrigado, Fabiano. Bom dia a todos, a todas. Reforçar aqui as palavras do Juca da importância desse evento, a importância da gente ter uma política ativa de transparência que envolva toda a prefeitura, e na cultura, como são muitos os eventos públicos, como a política, de fato, é uma política muito colada ao dia a dia da população
no que tange também a grandes eventos, a participação da sociedade nos eventos é muito forte. É importante que ela participe também da construção dessas políticas, desses eventos, dessas atividades, do ponto de vista da elaboração e do acesso à informação. Então, agradecer e parabenizar a iniciativa da Controladoria, que desde o ano passado tem sido uma parceira e nos orientado também nos procedimentos, nos processos. Então, é muito importante. Só nos apresentar, então, para a gente situar e falar como vai ser um pouquinho da apresentação. Meu nome é Guilherme Varela, chefe de gabinete da Secretaria. José Mauro Guinaspini, que é um dos coordenadores da Virada Cultural e, na verdade, está desde o início na produção, na organização e na concepção da virada. Luciana Lima, que é assessora do secretário e que está à frente da nossa política, do nosso sistema de indicadores, informações, transparência e participação. Então, a gente veio aqui com várias frentes para tentar dar uma ideia de todo, não só especificamente da virada, mas da política da Secretaria para indicadores, informações e acesso à informação. Então, a gente vai dividir da seguinte maneira. Fazer primeiro uma explanação geral de como a gente está pensando esse sistema da Secretaria de Cultura, esse sistema municipal de cultura, de informações, indicadores e dados, de transparência e, enfim, naturalmente de participação. Depois a gente faz um apanhado geral do que é a virada do ponto de vista dos processos de transparência, como a gente está vendo isso em perspectiva, e entrando já nessa terceira parte mais objetiva que o Fabiano falou, que é de questionamentos e incremento das ferramentas específicas para essa discussão. Então, a Luciana vai fazer uma primeira apresentação geral dessa política, depois a gente vai mostrar um pouquinho de onde a gente parte. Tem 2 sites que a gente queria mostrar para vocês, que foram sites que a gente utilizou no ano passado, e abrir aí a discussão para a gente falar especificamente das ferramentas. Tudo bem? Vamos fazer desse jeito? Então, tá bom. Então, vou passar aqui primeiro para a Luciana, depois a gente retorna e faz um apanhado geral aí sobre a virada. Alô. Bom dia. Será que dá para colocar... Eu deixei um arquivo na área de trabalho chamado Sistema Municipal de Informações e Indicadores. Se tiver como abrir. Enfim, a nossa ideia era um pouco aproveitar esse momento do Café Hacker da virada para apresentar um pouco o que a gente vem construindo como Secretaria Municipal de Cultura para essa pauta da transparência e do acesso à informação, né? Então, eu vou falar muito rapidamente sobre a elaboração e implementação desse Sistema Municipal de Informações e Indicadores, né, que é o que a gente tem trabalhado lá na assessoria e com todas as áreas e departamentos da Secretaria. Basicamente, ele tá construído, ele está desenhado em 3 etapas, né, que eu acho que dão conta de 3 tipos de informação e de dados que a gente tem lá na Secretaria, que a gente quer disponibilizar publicamente, que a gente quer fazer esse debate. Enfim, a primeira etapa é a etapa de mapeamento, né? Então, a gente está construindo uma plataforma colaborativa para registro de espaços culturais, eventos, projetos, mesmo os nossos editais. A ideia é que a gente consiga fazer através dessa plataforma, que é uma plataforma de cadastramento e georreferenciamento de todas as iniciativas culturais na cidade, né? Então, a Secretaria, por um lado, vai disponibilizar todos os dados de programação, de ações nos seus equipamentos e espaços culturais, e qualquer agente da sociedade civil, artistas, coletivos, produtores, também podem se cadastrar e colocar suas informações nessa plataforma, né? Então, com isso, a gente vai ter uma espécie de, vamos dizer, agenda cultural da cidade territorializada, que permite não só a gente ampliar a divulgação dos eventos, como promover ações locais, territoriais, promover uma interlocução maior entre essas ações que acontecem na cidade, né? Essa plataforma está já numa etapa final aí de desenho e elaboração, e ela deve ser lançada já em março agora, na sua versão inicial, para a gente começar a trabalhar com ela, né? A segunda etapa, que também está colocada aí nesse gráfico que eu tentei colocar, né, para a gente ter uma ideia,
é uma etapa que a gente vai tentar trabalhar com os gastos públicos, ou seja, o orçamento específico da cultura, para a gente criar um site para que esses dados estejam públicos e acessíveis num formato, vamos dizer, mais tranquilo para o usuário comum, né? Então, a nossa ideia é um pouco levantar todas as bases orçamentárias da cultura e permitir categorizar esse orçamento, pensando a distribuição territorial dele, como que é a distribuição por linguagem, por tipo de política, enfim, que seja uma ferramenta que permita ao usuário fazer esse tipo de busca e que seja uma ferramenta acessível para trabalhar esses dados orçamentários, né? Em terceiro lugar, a gente tem uma etapa de construção de indicadores culturais propriamente ditos, que a gente está iniciando agora internamente na Secretaria, levantando todos os dados, informações que já são coletados das nossas políticas, né? A gente sabe que todas as áreas e departamentos têm algum tipo de coleta e sistematização desses dados. No entanto, eles não estão estruturados dentro de uma plataforma comum, de um sistema comum. Então, a nossa ideia é permitir isso, fazendo primeiro esse levantamento, pensando aí parâmetros comuns para esses dados, né? E depois também identificando possíveis lacunas que a gente tem ainda que trabalhar para ter um sistema de informações e indicadores consolidados, né? A partir disso, a nossa ideia é que futuramente a gente tenha uma área dentro da Secretaria, que é um observatório cultural, que possa um pouco se responsabilizar pela gestão desse sistema de informações e indicadores, mas que possa também promover ações de acesso à informação, né, e que fortaleçam aí essa pauta da transparência. Enfim, isso, claro, depende de uma possível reforma administrativa da Secretaria, né, que o Juca colocou aqui. Mas, enfim, basicamente, ele está desenhado dessa forma. A gente pretende trabalhar o ano todo aí nesse sistema, né, esse passo a passo. E eu acho que ele traz um ganho, que é tanto um ganho interno para a Secretaria, para a gente conseguir consolidar melhor com essas ferramentas o nosso planejamento, o planejamento das ações e das políticas da Secretaria Municipal de Cultura, como é um sistema também que permite esse diálogo maior com a sociedade, com o cidadão, com os artistas, com as organizações culturais, enfim. Acho que ele está muito vinculado, ele vincula muito essa pauta do acesso à informação, à participação também, como o Guilherme colocou. E, enfim, a nossa ideia era mais aproveitar esse espaço para dar uma ideia para vocês do que a gente vem construindo internamente e que a gente pretende esteja público aí ao longo desse ano. Acho que é isso. Obrigado, Luciano. Então, só vou retomar daqui, a gente pegar desse ponto que é importante para alcançar a virada. A ideia de fazer essa primeira apresentação ainda preliminar, justamente a gente colocar a pauta da transparência na cultura do ponto de vista geral para a gente aprofundar para cada política, cada programa. Não, a virada, é claro, ela tem um destaque por ser o maior evento da Secretaria, por já ser esse evento grande, consolidado, que chama a atenção de todas as pessoas pelo que mobiliza de recursos públicos, pelo que mobiliza de atuação do conjunto da Prefeitura, mas a ideia é que a gente tenha e possa discutir aqui com vocês também essa política mais ampla de transparência. Lembrando que a Secretaria de Cultura ela está, desde o primeiro momento, compromissada inteiramente com as diretrizes trazidas pela Prefeitura, pelo prefeito Fernando Haddad, pela Controladoria de abertura dos seus processos. A gente entende que isso é condição sine qua non para fazer uma política cultural transparente, aberta, democrática, e alinhada também com as outras ações da Prefeitura relacionadas à participação e transparência, que é um ponto que eu queria também falar de forma mais genérica, e que a Secretaria de Relações Internacionais Federativas também está puxando com a sua política de participação e cidadania e transparência. A Laila está aqui, que é assessora também lá da Secretaria de Relações Internacionais Federativas, ou seja, isso para mostrar que há um esforço conjunto, de fato, do conjunto da Prefeitura para que essa diretriz, esse compromisso, ele se irradie por todas as pastas, por todas as secretarias. Então, primeiro, dizer que
a gente parte e constrói uma política também a partir do que a gente encontra de ausências, a partir de defasagens e de lacunas que existem. Então, a primeira lacuna que a gente identificou na Secretaria de Cultura é justamente a falta de registro dos processos, a falta de registro das políticas e a falta de informações consolidadas a respeito da memória institucional, das políticas e dos programas, de séries históricas que nos tragam informações e indicadores para avaliar as políticas e conseguir colocá-las em outro patamar, ou revisá-las, ou ganhar escala e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, houve e está sendo já um processo de ultrapassagem nesse momento, de analisar os processos que demandam registro e que precisam criar, então, uma dinâmica institucional de recuperá-los. Ou seja, a virada cultural, por exemplo, já é um patrimônio, é uma política consolidada, e se diz política porque, de fato, ela tem um conceito que envolve território, envolve segmentos culturais, envolve linguagens culturais diversas, envolve convivência no espaço público, ou seja, ela é uma política multitemática, mas que precisa ganhar corpo nesse sentido de memória institucional, de registros, de processos, de informações fidedignas para a gente possa avaliar onde é que estão as lacunas, desde o ponto de vista de frequência, de satisfação, de como as pessoas veem isso, até chegar no principal, que é como envolve os gastos públicos, não só da Secretaria, mas do todo da Prefeitura. Acho que isso é um processo interessante. A segunda questão, a Secretaria empreendeu um esforço, e é uma das prioridades dela, de ampliar os espaços institucionais de participação e transparência. A gente não tinha, e ainda não tem, mas já estamos no processo de configuração e execução plena, no Conselho Municipal de Cultura. São Paulo ficou, desde que surgiu a lei do Conselho Municipal de Cultura, isso foi em 2004, São Paulo está há 10 anos, desde que a lei foi formada, sem um conselho ativo. E um Conselho Municipal de Cultura é essencial, justamente porque é ele que traz, de forma formal, de forma institucional, a ponte que liga as demandas da sociedade e as possibilidades do poder público, e principalmente a execução das políticas pelo poder público, pela Secretaria, e o controle social feito pela comunidade, feito pelos artistas, feito pelo próprio público. Então, a gente colocou no ar, a gente fez um ano de discussões a respeito do Conselho Municipal de Cultura, especialmente na Conferência Municipal de Cultura, que também não existia desde 2004 de forma plena. Houve uma tentativa em 2009, mas não se concretizou plenamente. Então, a gente realizou a terceira Conferência Municipal de Cultura de forma plena, com participação ativa, com 30 propostas colocadas para direcionar a política da Secretaria, e dentre elas estava justamente essa possibilidade de participação e de acesso às informações. A partir dessa conferência, a gente estruturou, depois de muitos estudos, o que é um projeto de lei hoje, um anteprojeto de lei do Conselho Municipal de Cultura. Esse anteprojeto está em consulta pública também, então é um projeto que está lá para que todos possam opinar. Inclusive, ele se encerraria já o prazo de consulta pública na semana que vem. A gente está ampliando essa consulta pública para que mais pessoas participem. Então, é importante que a gente tenha consciência de que o processo de transparência, de acesso à informação e de controle social, ele é uma somatória de fatores. É claro que o fator principal é as ferramentas, de fato, de transparência que a gente consegue disponibilizar. O Fabiano estava falando, o secretário também, sobre a transparência ativa, a necessidade que o poder público se antecipe e facilite o acesso às informações para a população. Então, ele é sua prerrogativa e é seu dever trazer informações mais sistematizadas, dados abertos, que possam ser tratados, que possam ser compartilhados, que tenham facilidade no seu manuseio, que sejam inteligíveis, que sejam palpáveis, que sejam reais. Então, esse é um dos fatores, mas os outros fatores são importantes. A gente ter uma instância de controle social perene, que vai ser instaurada através do Conselho Municipal de Cultura, a gente ter espaços que são espaços de diálogo direto e de questionamento direto da população para com o poder público. Então,
Assim que a gente iniciou a gestão no ano passado, criou-se um programa que se chama Existe Diálogo em SP, que é um programa de diálogo, enfim, é um programa em que o secretário se coloca à frente dos diversos segmentos da sociedade para que os segmentos questionem absolutamente tudo da política e demandem diretamente ao gabinete o que querem que seja feito, e o secretário responde o que pode e o que não pode ser feito, e esse questionamento chega também no orçamento público. Lembro que o ano passado a gente fez do hip hop, fez um Existe Diálogo geral, fez do circo, fez do cinema, fez do teatro, da dança, de imigrantes, da conferência, dos conselheiros da Conferência Municipal de Cultura. E em todos os diálogos vinham questionamentos programáticos, ou seja, o que se fazer da política cultural, para onde ela caminha, quais são os eixos, quais são as diretrizes, mas também questionamentos sobre orçamento. Por que não se investe mais nas políticas de periferia? Por que não se investe mais na política de cinema? Por que esse investimento está colocado assim e ele não tem essa outra modelagem? Enfim, é claro que isso é um primeiro momento de abertura da secretaria para que a população chegue. Agora é o momento de aperfeiçoar os mecanismos. Então, a gente está passando por etapas. E só uma terceira coisa, antes, de novo, da gente entrar na virada, que eu acho que é importante. Eu estou vendo aqui uma turma que a gente está cada vez mais em contato, que é sobre fazer com que os dados, as informações, os programas, as políticas, os documentos públicos, eles de fato sejam acessíveis a todos, e a gente entra na uma outra frequência de acesso, que é a da acessibilidade. A gente ter a preocupação de que os dados também tenham os seus formatos aptos a serem assimilados por todos, significa que eles sejam assimilados também pelas pessoas com deficiência, em todas elas, que eles de fato sejam dados e documentos que todos possam acessar nos equipamentos culturais, nos documentos virtuais, nos espaços de diálogo. Então, também é um caminho que a gente está traçando. Claro que a gente espera que isso tenha uma velocidade maior, mas a gente sabe que no poder público, até conseguir que esses mecanismos se coloquem, a gente tem algumas dificuldades, mas estamos trabalhando nesse sentido. Enfim, acho que esse panorama geral era importante para todos entenderem um pouco da política geral da Secretaria, e para amarrar as informações, porque a virada cultural especificamente, ela está inserida nesse processo, está inserida num processo que é um processo mais amplo de abertura de todos os mecanismos de transparência e de diálogo. Então, entramos na virada cultural. Acho que esse café é importante para a gente falar dos mecanismos, mas é importante também para a gente falar um pouco dos mitos que existem em torno dos programas, das políticas. O Juca falou um pouquinho agora. Então, também um processo de transparência ativa é um processo em que o poder público vem com a população para desmistificar também alguns dogmas, alguns preceitos, alguns preconceitos que se colocam a respeito das atuações do poder público. Isso é essencial para que a gente entre numa frequência de diálogo que seja sincera, clara, direta, e que a gente consiga tirar algumas ideias erradas, enfim, alguns equívocos que existem e se colocam na mídia e na informação que circula. Acho que o primeiro deles, e a gente estava, a Giovana, aqui, nossa assessora de imprensa, diretora aqui da nossa comunicação geral, ela sofre todo ano, porque sempre que se começa a falar da virada, começam a vir à tona informações que, na verdade, elas quase contradizem as informações oficiais, ou informações que são fruto de uma grande especulação em torno desse evento, o que é natural, porque é o maior evento da cidade, do ponto de vista de evento público de massa. É um dos maiores eventos do mundo, com relação a ser um evento cultural numa cidade, ocupando os espaços públicos da cidade e com essa quantidade de atrações. Mas essa especulação que se cria, ela muitas vezes traz uma aura de nebulosidade em torno do evento que, na verdade, dificulta até o próprio poder público se colocar. Às vezes você tem que fazer um combate na mídia, um combate de informação e contra-informação, que canaliza tanto a nossa energia a ponto da gente não ter tanta energia para fazer o que deveria estar sendo feito, que é o processo de transparência ativa. Então, eu acho que isso que a gente está
combinando com a controladoria, que é justamente organizar melhor as informações e trazê-las de forma didática, eu acho que vai contribuir muito, inclusive, para isso, para que se diminua a especulação em torno da virada. Então, o que basicamente a gente tem hoje? Tem um colosso, um evento gigantesco, que chama Virada Cultural. É um evento que tem mais de 900 contratações, né? Um evento que tem mais de 1.000 atrações artísticas, tem mais de 35 palcos. O Zé depois ele vai me corrigindo em algumas informações. Ou seja, consome grande parte do corpo administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, consome grande parte das energias de quem organiza a produção dos serviços infraestruturais, que é a SP Tours, que é quem a gente contrata para fazer essa parte de infraestrutura, e consome grande parte da nossa capacidade de comunicação com a cidade, porque é um evento grande, é o evento que está, claro, numa posição prioritária perto e de destaque perto das outras políticas da Secretaria, mas não substitui as outras políticas da Secretaria. Acho que um grande erro que se coloca, e aí a primeira informação que a gente tem que colocar aqui para ser discutida é: a virada cultural, ela existe e consome todo o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, a ponto dela não fazer outras coisas. Então, assim, primeiro, tem aquelas revistas que tem verdade ou mito, né? Tal coisa faz bem para a pele, verdade e mito, você tem que ir ticando, assim. Então a gente pode fazer um trabalho desse também. Isso é um mito, porque a virada cultural, por exemplo, o Juca falou que custa em torno de 9 milhões. A média justamente é essa, 9 milhões de reais. Custa, tem ano que ela fica mais cara, tem ano que ela fica mais barata. Basicamente, o seu custo é dividido em 2 grandes blocos de custos, que são os custos de programação artísticas e o custo de infraestrutura. Isso, o que consome a Secretaria Municipal de Cultura, o seu orçamento. São basicamente esses 2 grandes blocos de custos, e aí eles têm os seus detalhamentos. Mas tem, e isso é importante frisar, a Virada Cultural não é um evento da Secretaria Municipal de Cultura só. A Secretaria Municipal de Cultura capitaneia esse evento, organiza, produz e lidera. Mas é um evento da Prefeitura Municipal de São Paulo. E tem que ser assim, porque é um evento da cidade. É um evento que mobiliza quase, vamos dizer, praticamente todos os serviços da Prefeitura. Então, ele tem que ser encarado assim. Então, se há esses 2 blocos de gastos públicos que estão assimilados pela Secretaria Municipal de Cultura, há uma série de outros serviços que também oneram a Prefeitura de alguma forma e que também fazem parte e têm que fazer parte desse quadro de análise da virada cultural. O que a gente quer dizer com isso? Enquanto a Secretaria Municipal de Cultura, que está dentro do seu escopo, está fazendo a contratação artística, a curadoria da virada, o planejamento dos palcos no espaço público, a relação com os artistas, a inteligência de programação, cada palco, isso assim, fazendo a produção da virada no seu cotidiano e convivendo com o Zé, com a Karen, com os produtores todos, a gente vai vendo, cada palco tem uma historinha contada ali, tem uma inteligência de produção. Então, o que a Secretaria Municipal de Cultura está fazendo é isso. Então, ela está planejando, vendo que serviços de estrutura precisam, junto com a SP Tours, está pensando a curadoria e o conceito, mas o restante da Prefeitura está todo trabalhando no seguinte sentido: tem que pensar como que vai se dar a limpeza da cidade na virada cultural, como vão se dar os serviços de limpeza dos parques, das praças. As subprefeituras estão envolvidas nisso, a Secretaria de Serviços está envolvida nisso, a recuperação dos parques e praças depois que acontece o evento, a limpeza das vias públicas. Se vocês repararam no passado, assim que a virada terminou, já estava tudo limpo. No outro dia de manhã, a cidade estava, o centro expandido ali onde é que está a virada, estava todo limpo. Tem um outro trabalho que é de iluminação das vias por onde acontece a virada cultural. Tem um outro trabalho que é de segurança pública, onde entra a relação da Guarda Civil Metropolitana com a Polícia Militar. Tem um outro trabalho, que é o trabalho de comunicação da virada, que é como a virada ela vira um produto, vamos dizer assim, de mídia, e ela circula nos veículos de comunicação, ela é divulgada para a população, ela tem os seus chamados. Tem o trabalho que é o trabalho de articulação de todos esses serviços através da própria Prefeitura. Enfim, isso, uma coisa essencial que o Zé falou aqui, a inteligência de trânsito, então a CT colocada. Todos esses serviços eles também trazem algum tipo exigem um planejamento da Prefeitura, trazem algum tipo de ônus aos gastos públicos, aos cofres públicos, e
passam a ser também importantes que estejam dentro dessa política de transparência integrada. Então, o que a gente já está trabalhando e que a gente se propôs a começar a fazer e colocar é justamente um centro aglutinador dessas informações todas. Ou seja, é claro que é importante a gente saber quanto que se paga de cachê dos artistas, é importante a gente saber quanto é o nosso contrato com a SP Tours para fazer a infraestrutura, mas é importante saber quanto que a prefeitura como um todo ela se coloca nesse processo de construção da virada. Outra coisa essencial, essa especulação toda das informações sobre a virada cultural, elas alimentam grande parte dos espaços de mídia que antecedem e logo depois da virada cultural, e elas se dão por vários motivos, mas principalmente porque uma grande dúvida e uma grande pergunta se coloca na cabeça de todo mundo, assim, como um evento desse tamanho, como um evento com mais de 1000 atrações, com teatro, dança, música, cinema, arte de rua, cultura popular, o que mais circo, enfim, quase 4 mãos de modalidades de artes. Como esse evento é programado, como os artistas são chamados, como isso é feito, né? Quem que faz esses palcos, como se desenha e tal. E esse processo todo, ele foi ganhando qualificação, ele foi, nesses 10 anos que a virada faz esse ano, foi sendo aprimorado. E é preciso, claro, que o poder público cada vez mais informe como se dá esse processo e como essa coisa ela vai se delineando e se configura como um evento público. E essa grande pergunta é uma pergunta importante, por quê? Porque a gente passou já assimilando todo o aprendizado que a virada teve nesses anos todos, e como um evento consolidado e um evento importante da prefeitura, um evento plenamente defensável no seu todo, inclusive na sua concepção de ser um evento que acontece no centro da cidade, né? Esse evento ele é um patrimônio da cidade, e ele hoje, a partir do ano passado, a gente passou a concebê-lo e abri-lo nos seus procedimentos. Então, a primeira coisa que foi feita foi: vamos fazer com que essa pergunta, essa questão de concepção da virada cultural, ela seja um processo informado às pessoas. Como que a Secretaria de Cultura, que está no espaço discricionário dela, de programar, fazer a programação da cidade, não só da virada, dos equipamentos culturais, o teatro municipal, os teatros distritais, as bibliotecas, essa biblioteca aqui, tudo isso está na prerrogativa da Secretaria programar a virada cultural também. Então, a gente montou uma comissão curadora da virada ano passado, com 9 membros. Esses 9 membros são grandes produtores, curadores, programadores da cidade, que passaram a se reunir para fazer o plano curatorial da virada. Esse plano curatorial ele leva em conta os critérios de programação com base o que vai ser feito nesse palco no território. O Zé vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E esse plano curatorial, que ele, depois de ser concebido por esses curadores, o que ele é feito? É passado para a Secretaria de Cultura para que ele seja adaptado ao orçamento que existe para a virada cultural. Ou seja, para que ele caiba na infraestrutura e para que ele caiba nas nossas verbas de contratação. E esse plano é adaptável, esse plano é montado dentro do gabinete da prefeitura. Esse plano é um plano que deixou de ser feito só dentro do gabinete e passou a ser informado a população de como passou-se a programar a virada cultural. Então, essa é uma primeira questão importante. Então, nessa plotagem do que sai da curadoria e que passa para o orçamento da secretaria, passou também a ser informado através, e aqui está uma primeira coisa que a gente queria colocar, que é um blog da virada cultural, que foi o blog do ano passado, e que passou-se a falar justamente sobre toda essa negociação que era feita. Então, por exemplo, a curadoria pensou num palco funk para a virada cultural, algo que nunca tinha sido feito, era uma demanda antiga. Existe um preconceito grande colocado contra esse gênero, um preconceito, por exemplo, que acometeu o samba no início do século, que acometeu o hip-hop há 25 anos atrás, 30 anos atrás, 20, enfim, e que hoje acomete o funk, e a gente entende o funk como um gênero cultural importante, tem que estar na virada, de acordo com aquele plano que foi feito pela curadoria.
E a gente abriu uma discussão que foi colocada no conjunto da prefeitura, que é, por exemplo, a polícia militar achava que não deveria ter um palco funk, porque isso vai trazer empecilhos para a segurança pública. Determinado outro conjunto da prefeitura também não gostaria, porque isso pode trazer algum impedimento. Então, a gente passou a abrir não só a programação, mas abrir também o processo de construção da virada como um todo. Todas as negociações que eram feitas no conjunto da prefeitura, com a infraestrutura, com as decisões políticas. Então, essa transparência ativa, pelo menos na narrativa da virada, já passou a ser feita. Isso já é um avanço importante, em virtude de ser um evento tão importante e dessa magnitude. Já recebi um bilhetinho aqui para a gente passar. Eu vou pedir só mais 2 minutos para o Fabiano, para a gente já abrir aqui para todo mundo. Nesse site específico, tudo que era feito da virada, nesses 2 grandes blocos, vamos dizer assim, contratações de infraestrutura e cachês, tudo é publicado no Diário Oficial, tudo passou a ser falado para a imprensa no cotidiano, nas demandas que surgiam. E no site tinha uma pequena ferramenta que era só direcionar. Eu acho que não estava nesse, ou está nesse, ou está no outro, do portal da transparência, acho que está no outro. O que tinha de transparência direcionava para o portal da transparência, mas depois a gente coloca lá, não tem problema. E o portal da transparência é onde trazia as informações que, quando você coloca virada cultural, aparece. Isso é suficiente? Na nossa opinião, não é suficiente. Era o que dava ali embaixo, né? Isso. A hora que você clica ali, ia para o portal da transparência para trazer essas informações, que são as informações que são publicadas. O nosso desafio esse ano é fazer com que esse mecanismo, essa ferramenta, seja uma ferramenta de transparência ativa, que a gente consiga, no decorrer do processo, já ir publicando de forma mais didática cada uma dessas negociações todas que a gente vem fazendo. Então, vamos avançar, a gente vai fazer essa primeira rodada. Só vou passar para o Zé, posso fazer isso, passar para o Zé, ele vai fazer uma outra explanação um pouquinho mais sobre a concepção da virada e esses processos todos, e a gente abre e depois volta para cá para ir avançando nos mecanismos. Obrigado, Gui. Bom dia. Só para complementar, pegar da onde você parou, foi interessante essa coisa do blog. Foi a primeira vez que a gente tinha, junto com a equipe, um jornalista trabalhando, e praticamente um membro da equipe, o 10º membro dessa comissão curatorial, testemunhando e escrevendo sobre o dia a dia desse tipo de negociação, desse tipo de relação, né, que a Secretaria articula com os artistas, com a São Paulo Turismo, com as demais secretarias, e que tem lá as suas peculiaridades e que são muito difíceis mesmo de enxergar. E no final foi um mecanismo muito interessante, porque ele pôde nos acompanhar em reuniões com a Polícia Militar, em reuniões operacionais, não é? E trazer um pouco à luz o que acontece nessas reuniões, né? Porque a gente entende que com o sucesso do evento, quer dizer, o público foi tendo cada vez também mais curiosidade, uma curiosidade natural de como o evento é feito, como o evento é desse tamanho, especialmente pelo fato do evento sempre ter sido feito dentro do poder público e por funcionários públicos, né? Quer dizer, a despeito de uma suspeição que é o lugar comum, né? Que se imagina que o funcionário público é incompetente para exercer determinadas funções, e muitas vezes a gente era perguntado com alguma surpresa, falava: ué, mas vocês não terceirizam para uma produtora? A gente fala: não, tem gente competente aqui e a gente consegue gestar um evento dessa complexidade com os funcionários públicos dentro da máquina pública, o que de fato gerava até uma curiosidade um pouco mais aguçada de todo mundo que queria entender como esses processos se davam. Isso para a gente complementa um pouco também a possibilidade que o Café Hacker nos traz mesmo de desmistificar, né, algumas coisas da virada e de como ela se construiu. É claro que a virada teve um crescimento vertiginoso, né, de tamanho e de público, especialmente, né, quer dizer, em coisa de 2, 3 anos, o evento já era gigantesco, né, ele já era de um tamanho assim de um bicho difícil de ser domado, né? Isso se precipitou mesmo nos primeiros anos.
que levou a gente a ter que tomar providências a esse respeito, né, inclusive com relação ao orçamento, né, é interessante dizer que ele não consome todo o recurso da prefeitura, pelo contrário, esse recurso sempre girou em torno de 1%, de 1 a 2% se contar tudo, é porque nem tudo é orçamento da Secretaria de Cultura, mas mais ou menos 1,5% do orçamento da cultura e mais um dinheirinho externo que, se fosse da cultura, daria, sei lá, 2%. Quer dizer, não é algo de impacto grande dentro do nosso orçamento. E visto como o evento de massa que é, pelo interesse que ele desperta e o número de pessoas que ele aglutina nas 24 horas e a visibilidade que tem, em comparação com outros eventos, não vou dizer do mesmo tamanho, porque talvez não existam eventos da mesma envergadura, mas outros eventos grandes que têm presença na mídia e que são considerados os grandes eventos da cidade e do Brasil. Se a gente faz um comparativo de público e de orçamento, a gente consegue ver que a virada é realmente um evento relativamente barato, portanto que ela consegue realizar e da maneira como ela é e sempre foi concebida. Só para pontuar mesmo, e a gente já abre e a gente vai tratando dos assuntos um a um. Obrigado, Zé. Obrigado, Guilherme, Luciana, pessoal da Secretaria de Cultura. Bom, antes de passar aqui a palavra, eu queria só para dar para fechar aqui as discussões da mesa. A Controladoria entende essas políticas de transparência, essa questão de transparência, não apenas como um desinfetante, né? Tem uma frase famosa aí que a luz do sol é o melhor desinfetante, mas não apenas com isso, mas como uma forma mesmo de aprimorar o debate público, de melhorar as discussões. Então, nesse sentido, o que foi citado aqui algumas vezes, como acabar com o mito, acabar com a nebulosidade, eu acho que isso é um grande ganho que a gente tem quando a transparência ela é realmente para todos e é feita de uma forma compreensível para todos. Acho que ainda mais hoje, século XXI, a gente com tanta inovação tecnológica, com tanta capacidade intelectual e tecnológica instalada, é um absurdo a gente ficar com mitos, né, com meias verdades, né? E aí, nesse sentido, eu só queria falar rapidamente, como o Guilherme colocou, essa política de transparência, de participação da sociedade não é algo exclusivo da CGM ou da Secretaria da Cultura, isso é uma diretriz da administração, como o secretário Mário Spinelli falou na abertura. Isso vem do prefeito, em várias declarações ele já deixou isso público, né? E não só isso se materializa também em espaços de discussão como esse e institucionalidades também. No final de janeiro, a gente criou o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto. O Guilherme comentou aqui da Secretaria de Relações Internacionais Federativas, a gente tem representante, a Laila ali. A Secretaria de Relações Internacionais está conduzindo esse processo com base em algumas experiências que já existem lá fora e das quais o Brasil até participa, que, por exemplo, o Open Government Partnership, né, que é em inglês Parceria para o Governo Aberto. Então, a Secretaria também está trazendo essa discussão para dentro, a Secretaria de Relações Internacionais, e a gente também compõe esse comitê, de forma que essa é uma política de toda a administração e a Controladoria tem uma estrutura mais específica sobre transparência e controle social, e é sobre isso que eu gostaria de falar. O secretário Spinelli falou no início de transparência ativa e transparência passiva. Eu observei que algumas pessoas franziram a testa, assim, a gente não entenderam muito bem. Para explicar, transparência ativa, ou a gente chama de transparência proativa, é uma publicação proativa, principalmente na internet, hoje em dia, de informações. Agora, você tem também mecanismo de transparência passiva, que é principalmente um sistema de informação ao cidadão criado por conta da Lei de Acesso à Informação, que funciona também na Controladoria. Como o secretário comentou no início, a gente monitora todos esses pedidos de informação. Então, o direito à informação, o direito à transparência é um direito do cidadão, um dever do Estado. E além dessas políticas de transparência ativa, a gente está tentando aprimorar essas políticas e mecanismos de transparência passiva. Qualquer cidadão hoje pode entrar na internet e se cadastrar no sistema e fazer um pedido de informação, e pela lei as secretarias demandadas têm 20 dias para dar resposta. E a Controladoria fica em cima, monitora e acompanha para que esses prazos sejam cumpridos e para que as respostas sejam dadas de maneira mais clara possível. E até nessa lógica que o Guilherme comentou rapidamente de acessibilidade mais ampla, uma das primeiras providências que a gente tomou no início de 2013 com relação, por exemplo, a esse sistema foi permitir que pessoas com deficiência visual pudessem
acessá-lo, porque antes você tem aquele mecanismo anti-robô, aquele CAPTCHA, né? Todo mundo conhece aquele códigozinho, quando você entra num site você tem que escrever para prosseguir. A gente herdou um sistema que tinha aquilo só escrito, então, quer dizer, a pessoa com deficiência visual não tinha como acessar. E nós, uma das primeiras providências, a gente pediu para que fosse inserido o CAPTCHA de áudio, né, para que qualquer pessoa, para que a pessoa com deficiência visual pudesse também acessar o sistema e fazer seu pedido de informação, de forma que isso é uma política ampla, né? Mas, como eu ia dizendo, a controladoria está estruturada com essas questões de transparência ativa, transparência passiva. A coordenadoria de promoção da integridade, que eu estou encabeçando, ela tem a sua divisão de transparência ativa, de controle social. E, nesse momento, então, eu quero apresentar a diretora da divisão de fomento ao controle social, a Lindalva Feitosa, que ela vai dar algumas palavras e já explicar a metodologia e encaminhar a participação de vocês. Bom dia. É extenso, né? A proposta do Café Hacker é uma proposta de trabalho, né? É uma proposta de disponibilização de dados. Dá para estar mais, né? Então, nesse sentido, assim, a divisão de controle social, qual que é o nosso principal objetivo? É de fazer com que a sociedade tenha esses dados disponibilizados para exercer o seu controle. Então, o controle ele não parte do poder público para o cidadão. O controle parte do cidadão para o poder público. E é necessário que você tenha dados, sim, dados acessíveis, né, dados que sejam de uso contínuo de cada membro. Então, hoje a gente tem aqui vários representantes que eu encontro em vários outros movimentos, né? Dora já conhece toda a metodologia do Café Hacker, né? Sabe como que funciona, e isso é bem legal, né? De ter conselhos participativos que acompanham os cafés hackers temáticos. E deles, assim, vão dando sugestões, isso está legal, isso não está, isso precisa, isso não. E a gente tem um tempo para dar essa devolutiva e a gente é cobrado, né? E bem lembrado. Só para a gente já partir para os debates, eu queria dizer que nós estamos com uma programação agora, né, para este ano, que é de encontros sobre a lei de acesso Lei de acesso à informação, de lei de acesso à informação, né? O primeiro encontro que a gente vai fazer é sobre mulheres, é um temático sobre mulheres no mês de março, né? Já tem outros encaminhados. Então, esse é um segmento, essa é uma das propostas. A outra proposta é o Café Hacker e depois tem o Café com Proposta e as parcerias entre as secretarias também, São Paulo Aberta. Então, são alguns dados, né, algumas informações que é legal acessarem e, sempre que puderem, estar junto com a gente nessa empreitada toda. Certo? Vamos para o debate? A proposta do Café Hacker de debate, assim, a gente abre os microfones para 5 perguntas dentro dos 3 eixos, que é o primeiro, dados já disponibilizados, perguntas e respostas, né? O que foi apresentado aqui pela Secretaria de Cultura sobre dados já disponibilizados foi entendido? Alguém tem alguma pergunta sobre esse? Então, esse é o primeiro eixo. Segundo, sugestões de aprimoramento, né? Alguém tem alguma sugestão para aprimorar o que foi apresentado? E o terceiro, demandas por novas informações. Tudo será... Já tem inscritos o Ingrid, quem que vai? A Jaque. Tudo o que for... todas as perguntas elas são sistematizadas e apresentadas ao vivo, tá? Está sendo transmitido também. E a gente tem um prazo de até 20 dias para estar dando essa devolutiva nos sites e também junto com as secretarias. Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, gente, só então, para esclarecer, quem quiser fazer uso da palavra, a Jaqueline está aqui e pode levar o microfone até vocês. Cada pessoa vai ter 3 minutos, a gente tem um reloginho ali na tela que vai indicar o seu tempo, e as 3 questões já estão na tela, a gente está fazendo a sistematização ao vivo em tempo real. Como eu mencionei, se alguma das falas não se encaixarem naquelas 3, elas não serão consideradas nesse momento, né? Porque a metodologia é como a gente estava reforçando desde o início, é para aprimoramento da transparência do acesso à informação.
Ok? Então, 3 minutos para cada um. A gente tem uma primeira rodada de 5 pessoas e depois, se necessário, a gente faz uma segunda rodada. Gente, só corrigindo a informação que o Fabiano acabou de passar, como o evento está sendo filmado e a transmissão é ao vivo, as pessoas que forem fazer perguntas precisam vir até aqui para que possam aparecer desculpa, e é verdade. o áudio fique Tá certo. tangível para quem está assistindo lá fora. Quem quer participar, por gentileza, se dirijam Sim, até que aqui. vocês possam aparecer também, né? E antes de dar início às inscrições, as pessoas que forem participar, é só levantar a mão, que a gente vai respeitar a ordem e já vem aqui, faz a pergunta e, após as 5 rodadas de perguntas, eles dão a resposta. E, só para não deixar passar, nós agradecemos a presença das 2 funcionárias da Secretaria de Mobilidade Reduzida, Karina Suzini e Elza de Oliveira, que estão fazendo a tradução de Libras aqui na frente. Vocês estão acompanhando que elas estão se revezando, para que também todas as pessoas possam ter acesso à informação e ao evento em si, né? É isso. Obrigada. Eu sou Sônia Maria dos Santos e eu sou da Marcha Mundial das Mulheres. Hoje eu estou aqui representando as mulheres que não são representadas na virada cultural. O ano passado, nós fizemos uma carta, né, de repúdio e entregamos na prefeitura dizendo que a virada não representava as mulheres. Então, esse ano, a gente resolveu estar junto para ver como é que funciona. Tinha perguntas para a primeira mesa, mas não sei se a segunda mesa também pode dar as respostas. Primeiro, queria saber se, pelo que eu entendi, já foi fechada a programação. Né? Não sei se eu entendi certo ou não. E como se faz para, apesar que o Yankee, ele já falou dos contratos, tal. Então, eu queria saber como é que funciona isso daí. E assim, e quando se fala do hip hop e do funk, o que a gente não quer que a prefeitura, a Secretaria de Cultura tenha a sensibilidade de que os grupos que vierem não cantem essas músicas machistas, que fazem um ok para a violência contra a mulher e usando os nossos corpos. Eu teria mais coisa, mas eu tenho só uma... Assim, o controle social é muito importante. Achei bacana estar aqui e saber que vai ter o conselho, né? Vamos estar aí todas juntas. E gostaria também que a paridade ela sempre fosse respeitada, né? Então, eu vejo assim que tem companheiros que estão na mesa e companheiras que estão representando. Então, assim, haver uma alternância também. E acho que é isso. E, assim, a Lindinalva legal para o que vai ter o hack com as mulheres, né? E aí nós vamos poder falar mais do que a gente propõe para uma virada cultural, tá? Ou se for outro também controle que a Contraloria está fazendo. Tá? Obrigada. Oi. Deixa assim que eu não segurar isso aqui é ruim. Bom dia, meu nome é Caio. É o seguinte, então, rapidamente, para não tomar o tempo, só parabenizar a CGM devido à liberação de uns datasets muito grandes, né, de dados georreferenciados que são muito úteis agora para a gente, certo? Deixar a sugestão que a SMC, né, a de Cultura, libere os dados brutos, porque esses sites são feitos no interesse da Prefeitura para a promoção das políticas
da prefeitura. Então, a sociedade deve ter o direito de interpretar os dados no seu próprio interesse. Então, que esses datasets eles sejam liberados em formatos abertos e brutos no portal de dados abertos, e não da prefeitura, quer dizer, da SMC, né, que é da de cultura, porque no final o governo muda e o site muda e os dados eles vão para onde? Para lugar nenhum. A outra sugestão é que se coloquem as séries históricas de dados de pagamentos dos últimos 10 anos, com o seu CNPJ, quem recebeu o dinheiro e quanto recebeu, porque esses dados são disponíveis na Secretaria acho que de Finanças, e eles estão lá já, quer dizer, a de Cultura não tem acesso a isso, mas esses dados existem. Então, que esses datasets fiquem disponíveis para quem quiser analisar se existe alguma captura nas políticas de cultura, quer dizer, verticalmente, com o governo federal, estadual e municipal. Certo? É só isso. Falou. Eu sou a Joyce Neia, sou organizadora e apresentadora do Eita Sarau, que está há 43 meses no ar, acontece em Pinheiros. E a minha pergunta para a equipe é o seguinte: por que não tem ninguém ligado a saraus na equipe curatorial? Obrigada. E se teremos saraus na virada cultural? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Dora Lima, fui eleita para o Conselho Participativo Municipal, e parabéns, porque nós ficamos 10 anos, né, numa centralização de informações que a gente não conseguia saber nada. A pergunta é também com relação, mantendo a metodologia, como educadora, procuro manter essa metodologia. A compreensão do orçamento dentro da secretaria, ontem eu entrei, eu fiquei um pouco assustada. E a descentralização, eu acompanho o plano de metas, o orçamento há mais de 6 anos, e é uma peça complexa. Então, eu gostaria que a secretaria deixasse numa linguagem. Gente, não precisa de código, esses códigos é para a prefeitura. Então, a gente precisa saber onde foi pago, para quem foi pago e qual o sentido. Então, eu fiquei um pouco assustada até com o site da secretaria. É muito ruim. A prefeitura já atualizou o site, está muito bonito. E as secretarias estão com o mesmo site, horrível. Então, você não tem como eu vou fiscalizar as informações se não está disponível. Então, é esta a sugestão. A segunda sugestão é a descentralização das informações. Né? É territorial as informações. Então, em cada subprefeitura, dentro das secretarias, tem o link das subprefeituras. Este conselho, o prefeito, acredito eu, para descentralizar. Mas como eu vou fiscalizar a cidade inteira? Eu gostaria de me ater ao meu território. Então, ter esse link dentro do orçamento, tá? Para a subprefeitura Sé, para a subprefeitura da cidade de Tiradentes, a virada cultural, um exemplo. E quais os dados acrescentar? Deixa-me ver uma sugestão que eu tinha aqui para vocês. Com relação, eu acho que fugindo um pouquinho, não sei se é pertinente, os artesãos da cidade não estão contemplados nesse conselho. Tá bom? Então, no site, eu não sei como é que vai fazer isso. E a outra informação que eu gostaria de ter é a fiscalização. No site de cada secretaria, porque a gente fala que esse evento da virada é da cidade. Poxa, mas não é do centro da cidade. Eu moro no centro e eu vou deixar uma sugestão, aproveitando o momento, eu entro de volta na metodologia. Descentralizar. O prefeito quer a descentralização, mas o evento é do centro.
Então, a cidade de Tiradentes, levar o evento para a cidade de Tiradentes, levar o evento para Grajaú, levar o evento para Guaianazes, e por isso que a população reclama. E a fiscalização é muito importante. Eu acompanhei os 3 últimos, as barracas de comida, a fiscalização, os artesãos são jogados de lado. E aí a gente não tem um controle de fiscalização. É muito importante a secretaria ter esse controle de fiscalização. Tempo? Tá bom. Encerrando o meu tempo, descentralizar essa fiscalização dentro da... Quem vai fiscalizar o quê? E aí ter um controle de quem são essas pessoas e uniformizadas, né, para a gente chegar e falar. Assim a gente combate essas corrupções dos fiscais, que recebem 800, 700 para liberar uma barraca no dia do evento. Gente, eu só vou mudar o microfone de lugar. Nós temos uma pessoa que quer fazer uma pergunta e, como a gente vai precisar da tradução, eu vou levar até a Elza para ela fazer a tradução. Pode vir, por favor. Então, é muito prazer estar aqui. Eu queria dar uma opinião na virada cultural, uma atenção especial. Eu tenho uma dúvida. Os surdos... Espera um pouquinho só. Tá, obrigada. Pode falar. Nos outros eventos, os surdos, que é das escolas, por exemplo, eles, passo a passo, têm uma dificuldade na comunicação e eu tenho uma dúvida. Mas não tem um espaço de informação, por exemplo, a respeito da virada cultural. Por exemplo, é muito importante um documento da prefeitura sobre acessibilidade. Então, parece que falta também intérpretes, Libras. Falta os espaços de Libras, que não tem. E é muito importante, por exemplo, num lugar, no museu, e outros lugares de cultura, por exemplo, parece que as pessoas não pensam tal, o surdo parece que está sempre fora. Então, eu queria dar minha opinião, por exemplo. Oi? Só um minutinho. Não, pode. Eu não entendi o contexto. Só um minutinho, por favor. Quando ele fala sobre a cultura surda, o meu apoio aqui está me dizendo que, quando ele comentou a respeito dos espaços, a falta de espaços é falta de espaços de manifestação da cultura surda, ou de mostra da cultura surda. Não tem as informações só sobre os intérpretes, mas a prefeitura também, os lugares, os documentos. Então, o surdo precisa saber também, precisa de um intérprete também nisso. Nos locais também é importante a acessibilidade. Precisa. Só para o surdo, não. Para o surdo cego, para os deficientes visuais e outras pessoas com deficiência. Eu sou surdo, eu sinto essa dificuldade. Então, a minha opinião, assim, que pode fazer abrir um espaço para que o surdo possa colocar a sua opinião sobre os intérpretes também. E precisa expandir os lugares também com intérpretes. Eu acho isso tudo muito importante. Desculpa, só o nome? Bruno. Obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada. Bom, é a quinta e última desta rodada. Eu tô rouca, então eu não sei se todo mundo vai conseguir me ouvir, porque eu tô rouca. Você tá rouca? Então, é o seguinte, a minha pergunta é: por que na organização da virada cultural não se tem um núcleo dentro da comissão que seja de acessibilidade?
já que é um evento que está pensando em que tenha, né, a participação de todas as pessoas. Então, a minha questão é, por que dentro dessa comissão não se tem pessoas ou um núcleo que pense especificamente em como, né, tenha que ser a acessibilidade desse evento? Tá, só fala o nome para todo Cíntia. mundo. Bom, obrigado, gente. Então, primeira rodada. Agora a gente vai fazer aqui algumas considerações. Eu vou me ater, evidentemente, às questões de transparência, acesso à informação, e depois vou passar aqui a palavra ao pessoal da cultura. E peço a eles que, né, sejam breves aí naquilo que foge à nossa metodologia e, se puderem, tiverem respostas a respeito do acesso a informações, que se prolonguem. Curtos, por um lado, prolongados por outro. Só para explicar um pouco a consequência, o desdobramento desse evento, toda vez que a Controladoria promove um Café Hacker, a gente prepara um documento de devolutiva. Como a nossa equipe ainda é muito pequena, o secretário já até colocou, né, a secretaria foi criada há poucos meses, mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar essas questões. Agora, a gente se compromete a dar, em algumas poucas semanas, uma devolutiva, explicando exatamente aquelas demandas que foram apresentadas, se elas serão acolhidas e, se não, por que não. E, junto com isso, vem um plano de ação de transparência ativa que a gente desenvolve junto com o parceiro, no caso aqui a Secretaria de Cultura, e aí a gente vai dizer, né, publicamente o desdobramento e o resultado dessa conversa de hoje, né? A nossa intenção é sempre que a participação social se dê de forma efetiva e tenha desdobramentos concretos para as pessoas. Bom, com relação ao que foi posto, o Caio colocou a questão dos dados primários, os dados brutos. Isso acho que é uma questão importante, né, para que a sociedade possa manusear e trabalhar as informações. O próprio Guilherme já tinha colocado isso. Isso é uma diretriz que a gente está tentando implementar na prefeitura. Não é algo trivial e tão simples, mas a gente está, sim, nessa linha. Ela comentou desculpa, eu não anotei seu nome. A Dora Dora comentou das subprefeituras. No portal da transparência tem uma seção subprefeituras. O diretor da divisão de transparência ativa está aqui, o Gabriel Ponzeto. A gente está trabalhando na reformulação, e uma seção que a gente está dando especial atenção é a das subprefeituras. A gente está reformulando, tentando colocar ali o máximo de informação relevante disponível, e isso está sendo feito. A gente fez um evento do São Paulo Aberta na subprefeitura da Sé, até nessa linha mesmo de tentar melhorar isso. Isso está sendo contemplado. Bom, passo então... Não, a Lindalva quer colocar? Então passo para o pessoal. Não falo rápido. Duas questões, então, assim, só para explicar melhor para a Sônia, né, da Marcha Mundial das Mulheres, não é o que a nossa proposta é de fazer um encontro sobre a lei de acesso com a temática mulheres, né? Essa nós vamos fazer, sim, né? E aí não tem nada a ver com a cultura, mas uma questão da Controladoria Geral com vários movimentos de mulheres, segmentos, e não diretamente com a Secretaria, né? Com a Secretaria, aí sim é um Café Hacker com a Secretaria de Mulheres. Essa é uma questão. A outra é a Controladoria Geral do município também está construindo uma parceria com a Secretaria de Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida para ampliação do plano, né, que foi lançado há pouco tempo. Então, assim, essa parceria já está em construção, né, e logo mais a gente vai estar divulgando para poder ter a participação ampla de todos. Certo? Obrigado. Agora a gente vai se dividindo aqui. Pode responder especificamente, mas acho que no todo a gente vai responder todas as perguntas aqui. Eu vou só, antes de passar para a Lu e para o Zé, falar do Conselho. Eu vi que várias perguntas falaram sobre essa questão da representação. O Conselho Municipal de Cultura está com a consulta pública aberta e é importante que todos participem, porque é justamente nesse Conselho, nessa proposta que está colocado como o Conselho vai participar
ativamente com o controle social, como o Conselho vai fiscalizar as contas da Secretaria, como o Conselho vai representar institucionalmente os seus segmentos. Então, tanto que a Sônia colocou, a questão das mulheres, há uma lei municipal hoje sobre a paridade nos conselhos de participação e controle social. Naturalmente, esse conselho vai absorver isso e a gente está estudando com a Secretaria de Mulheres o mecanismo de colocar isso no projeto. Então, super tranquilo, acho que estamos completamente alinhados. Oi? E alinhadas, claro. Então, estamos quase completamente alinhados e alinhadas, porque faltou isso, a nomenclatura. Agora estamos alinhados e alinhadas. E quem falou também, acho que dos artesãos também é a mesma coisa, adora. Acho que é isso. Olhar para esse processo de participação é importante por causa disso, porque quando o poder público propõe uma política, propõe uma ação, ele, se propuser sozinho, ele vai ter uma visão de que tem a angulação olhando para o que ele tem na mão, mas que nem sempre reflete a demanda da sociedade. Então, quando a gente coloca em consulta pública alguma coisa, é importante que a sociedade, de fato, se aproprie disso e faça as observações que têm que ser feitas. Algumas coisas passam, outras não, mas é a construção conjunta. A gente sempre repete como um mantra isso, que a gente não acredita em política cultural construída dentro de gabinete. Principalmente política cultural, porque política cultural tem como característica imprescindível ser feita coletivamente. Outras políticas, talvez, que demandam outras especificidades, podem ser construídas num ambiente mais calmo. A cultura precisa ser construída na efervescência, então a gente precisa que seja construído fora. Então, assim, eu só queria fazer essa ressalva da participação dos conselhos. A gente vai falar agora sobre os dados e programação que foram levantadas. Pode ser, Lu? Alô? Não, acho que tem algumas coisas só que eu posso contribuir e responder que não dizem respeito especificamente ao caso da virada. Em primeiro lugar, o que o Caio colocou sobre o formato dos dados abertos, etc. A gente está fazendo essa discussão para a construção do Sistema Municipal de Informações e Indicadores, né? Então, a nossa ideia é que a gente coloque lá os dados organizados, né, nessas ferramentas, tanto dos gastos públicos quanto dos indicadores, que eles possam ser manipulados ali no site de acordo com categorias, mas que eles possam também ser baixados em seu formato bruto e manipulados de acordo com os interesses de cada um, enfim, de todo cidadão interessado nessas informações. Sobre algumas das questões que a Dora colocou, enfim, esse processo todo está em construção, né? A gente está tomando pé das coisas e já dando algumas respostas e elaborando e consolidando outras, né? O Sistema Municipal de Informações e Indicadores, ele está nesse processo, né? A gente tem a ferramenta dos mapas que já está quase para ser lançada, mas a gente tem um processo aí ainda ao longo desse ano de construção dessas ferramentas. A ferramenta dos gastos públicos, eu estou falando isso porque você levantou a questão orçamentária, né? A nossa ideia é que seja um site, vamos dizer, que tenha todas essas informações orçamentárias, inclusive por sua distribuição territorial, né? E aí toda a discussão que você colocou da descentralização, da territorialização das políticas, as subprefeituras, quanto desse orçamento é distribuído no território, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente quer contemplar nessa ferramenta, né, dos gastos públicos, e que as pessoas possam consultar e fazer os seus questionamentos. Enfim, acho que a ideia é fomentar mesmo a participação, né? Aproveitando só esse gancho, só um comentário rápido, a gente está com essa questão da territorialização em pauta na assessoria do gabinete, né? A gente tem várias coisas acontecendo, a vinda das casas de cultura de volta para a secretaria, a gestão compartilhada dos céus, enfim, tem várias ações que estão aí acontecendo nesse momento e que a gente vai pensar uma política mais ampla de territorialização das ações da Secretaria Municipal de Cultura, né? Uma última questão, o Conselho, o Guilherme já falou, está em consulta pública, é legal todo mundo contribuir. No site da Secretaria direciona lá para o link da consulta pública.
E aí eu queria aproveitar também para dar um informe que a gente vai fazer agora, muito possivelmente em março, um seminário sobre o Sistema Municipal de Cultura. E aí é um pouco uma consolidação dessa estratégia de participação e acesso à informação que a gente tem na Secretaria, né? O ano passado, a gente aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, né? Isso envolve a consolidação do Conselho Municipal, a criação de um Fundo Municipal de Cultura, a conferência que a gente realizou o ano passado, a construção de um plano municipal de cultura, que a gente vai dar início, né, a partir desse seminário, a construção do próprio sistema de informações e indicadores, enfim. Então, mas isso era mais para dizer que, para ficar no radar de vocês aí, que a gente vai realizar esse seminário muito em breve, divulgar as informações, etc. Vou tentar falar um pouquinho sobre cada tema, mas queria antes falar uma coisa assim de cunho geral. Eu acho que um dos fatores que contribuiu para o sucesso da virada cultural, da maneira como ela foi crescente, é o fato do evento se dispor desde sempre a proporcionar uma experiência, vamos dizer assim, social, de encontro de gente muito diferente na rua ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, na verdade, a gente sempre forçou um pouco a programação da virada em termos de ser representativo de várias linguagens, de vários interesses, para tentar colocar junto na rua mesmo as diferentes faixas sociais, as diferentes faixas etárias, as diferentes tribos, enfim, para que todo mundo tentasse se encontrar naquele espaço. Sempre tem mais gente para a gente incluir. A Dora lembra dos artesãos, é uma coisa que me pega aqui, eu falo, puxa, é verdade, né? Mas sempre tem um aspecto a mais que a gente pode incorporar de maneira mais positiva dentro aí desse mosaico de ações que a gente tenta colocar na rua. Isso sempre independeu um pouco de quem são as pessoas que estão escolhendo. O que eu quero dizer é mais ou menos o seguinte, quer dizer, não é porque eu sou branco, caucasiano de 40 anos, que eu só vou programar gente branca, caucasiana de 40 anos. Quer dizer, a gente programa um programa extenso sobre toda a diversidade que está refletida no cidadão paulistano, quer dizer, todo tipo de gente que a gente tem na cidade. Então, a gente faz um palco africano importante, trazendo gente da Nigéria, do Congo, de tudo quanto é lugar. A gente fez palco exclusivo de mulheres algumas vezes, né, que era um palco só femininos, um pouco independentemente de quem. Então, não necessariamente, eu acho que a gente pode ter uma diferença a se pensar, que a virada cultural especificamente, quer dizer, que ela seja transversal e que ela tenha todas as representações no palco, na rua, se apresentando, um pouco independentemente do que é essa comissão ou a parte executiva da virada, que na verdade tem a obrigação de fazer isso. Quer dizer, não necessariamente esse conselho ele é representativo, né, mas ele tem sim que olhar para todos os segmentos. Eu vou pular aqui, depois a gente volta, não necessariamente na ordem, falar uma coisa sobre a acessibilidade. No ano passado, foi a primeira vez que a gente chegou num modelo interessante. A gente tinha intérpretes no palco de stand-up, né, nos comediantes o tempo todo. Estava lá com ela. A gente teve nos saraus também, né, a gente teve. Tem uma questão de acessibilidade na virada que é mesmo dificuldade de acesso um pouco para qualquer um, porque o evento foi ficando muito apertado, né? E a gente tem mesmo alguns espaços do evento que é difícil de passar. E algumas frentes de palco, que seriam os lugares mais adequados, né, para receber o público especial, ficam difíceis de ser acessados durante a festa, né? A gente sempre teve uma interlocução com a Atende que nos trazia a demanda, né, para os palcos específicos, e muitas vezes a gente chegou mesmo a recomendar, falar, olha, esse palco vai ser difícil, esse palco vai ser mais fácil, por uma questão geográfica mesmo do evento. A gente tinha palcos, inclusive, que às vezes não tem
a barricada frontal, né? A gente não tem uma faixa frontal onde a gente possa acomodar o pessoal confortavelmente. Muitas vezes a gente até acomodou em cima do palco, no canto, do jeito que deu, sabendo que fisicamente mesmo é difícil, né? E às vezes a gente chegou até a recomendar para o pessoal do Atende, olha, fica aqui, esse palco esse ano está melhor para receber, esse palco está pior, por contingência mesmo ali da conformação da festa e de lotação mesmo, né? E às vezes superlotação do evento. Sobre os saraus especificamente, queria comentar que já tem uns 4 anos que a gente tem um palco de sarau fixo, né, 24 horas de sarau na virada. No ano passado, o Sérgio Vaz era parte da curadoria, a gente teve 2. Na verdade, era o mesmo, né, mas dividido em 2 cenas que iam se intercalando, né? Eu sei que a gente não deveria entrar muito para dentro da questão de programação, mas só para te falar, esse ano especificamente o que a gente está sentindo um pouco, o pessoal estava querendo, o pessoal de literatura e palavra falada queria se divorciar um pouco da música. Eles acham às vezes que no sarau, como é tudo junto e intercala música e texto, que a música acaba, enfim, por ser uma ocasião festiva, sim, ganhando um pouco mais a atenção das pessoas. A gente estava estudando como fazer, quer dizer, atender, claro, o sarau, que é o fenômeno importantíssimo e atual, né, na cidade de São Paulo, cultural dos mais relevantes, mas também, de repente, ter um espaço só para a palavra falada, só para texto mesmo, só para gente que fala, para quem quer ficar só nessa frequência, né? Quer dizer, é um estudo, a gente ainda não sabe muito bem como proceder, mas é algo que a gente identificou, né? Só para a Sônia pergunta se está fechada a programação. Não, na verdade ela está começando. A programação não está fechada, não, está começando. A gente, sim, foi fechada a virada. Tem a virada do Estado, né, que acontece em várias cidades do interior, 1-2 semanas depois da virada aqui no município, que já publicou a sua programação, saiu ontem, né, a programação deles, a nossa não, a nossa ainda está em construção. Queria falar também uma coisinha sobre descentralização, eu acho que isso é interessante da gente falar, 2 aspectos. Uma historinha, né? A virada ela foi se centralizando também aos poucos, né? Quando a gente, nos primeiros anos, a virada tinha palco na Tiradentes, tinha palco em Guaianazes, tinha palco no Lago da Piraporinha, a gente dividia bastante. Foi sendo percebido, porque também a gente fazia esses nos mesmos locais, né, nas mesmas localidades, a gente tinha ações e palcos fora da virada cultural, lá ali na vida normal, na vida cotidiana da secretaria. E a gente foi vendo que tinha uma vontade, a gente identificou uma vontade das pessoas de serem, pelo menos na data da virada, serem todas convidadas para a mesma festa, sabe? A ideia de que você tem um mega ambiente envolvente para o qual todo mundo é convidado e as pessoas todas se misturam ali. A gente tinha primeiro essa impressão assim de orelhada, né? E depois a gente foi vendo que esses palcos, quando a gente tinha palcos nesse lugar fora da virada, eles tinham mais gente, eles tinham mais ocupação. E que na data da virada, muitas dessas pessoas queriam vir ao centro e vinham ao centro. Aqueles que tinham metrô, e depois que a CPTM passou a virar 24 horas, mais ainda, a gente viu que tinha um fluxo de gente para o centro, e a gente foi achando que talvez o conceito fosse uma festa envolvente mesmo, para a qual todos são democraticamente convidados e podem estar presentes juntos, como uma experiência cultural e urbanística também, social e etc. A ideia que está sendo gestada dentro da Secretaria, que a gente espera que nós tenhamos condições de fazer, é levar uma virada cultural inteira para o bairro. Então, regionalizar, não na mesma data, a virada cultural com braços que talvez se enfraqueçam
lá na ponta, e sim levar essa experiência urbanística, de experimentar o espaço urbano, de conhecer um lugar para quem é de outro lugar, levando essa experiência de ocupar espaços internos e ter uma série de palcos interligados e percorríveis a pé em outros centros regionais, não sei, São Miguel, Penha, Santo Amaro, enfim, e começar um processo de rodar com um modelinho mais ou menos parecido com o que é a virada nas regiões também, convidando para que pessoas de regiões diferentes venham a conhecer aquele polo, aquele lugar e o interesse que tem ali, e passear ali durante a noite, enfim, e ativar aquela região mais ou menos como a virada pretendia ativar o centro da cidade. Só então complementar para voltar um pouquinho na nossa pauta específica, senão o Fabiano já vai olhar aqui. Esses caras da cultura só falam de cultura e tal. Acho que as perguntas da Sônia, tal, do Caio, já foram. O Caio, a Lu respondeu aqui um pouquinho também sobre o nosso sistema. Da Joyce, do Saraus, da Dora falou um pouquinho da territorialização, da programação do conselho, essa coisa da fiscalização. E acho que faltou um ponto que o Bruno levantou, e a Cíntia também, sobre essa questão de um programa específico ou de um núcleo de acessibilidade. O Zé comentou aqui, en passant, que, de fato, já se veem as dificuldades territoriais mesmo, do espaço público dessa assimilação, mas também é preciso que essa assimilação se dê nos gêneros artísticos que vão estar na virada, e aí a gente entende a reivindicação, que é super legítima, que vocês trazem, de que há, de fato, um fazer cultural específico da cultura surda, um outro gênero literário, artístico, que passa pela produção das pessoas com deficiência, enfim. Isso acho que é um desafio. É um desafio que a gente precisa criar mecanismos para suprir, a gente precisa criar expertise disso também, não só na virada cultural, em toda a programação da Secretaria, em toda a programação da Prefeitura, do conjunto dos serviços. Eu acho que não é um desafio só nosso, é um desafio completo que a gente tem. Acredito que um caminho que a gente pode começar a trilhar a se aproximar da Secretaria de Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, para a gente criar junto essa expertise, esses mecanismos, junto com vocês que trazem a demanda e já apontam alguns caminhos. Do ponto de vista operacional, não sei se é um núcleo dentro da... A comissão curadora tem essa função de programação que passa por tudo e tal, mas não sei se um núcleo, mas um programa de acessibilidade geral é para isso que a gente tem que evoluir, não só para a virada. Acho que pensar no todo da programação. Como os equipamentos da cidade estão preparados para isso, como as programações têm libras ou não têm, como os acervos de Braille, de fato, eles estão atualizados, eles têm as ferramentas que dão conta da demanda, tem um diagnóstico de qual é a frequência das pessoas com algum tipo de deficiência, com mobilidade, estão nos territórios e a gente precisa suprir. Ou seja, tem um trabalho que vai antes e ultrapassa esse aí. Então, o desafio é esse, está posto, vamos caminhar. A gente estava falando um pouquinho antes, né, Dani, sobre montar uma agenda sobre isso. Então, vamos lá. E fechando... falamos uma coisa que é importante que eu não queria esqueci. Lembrei. Os sites. Alguém falou dos sites. Acho. Assim, e de quando você entra lá na planilha de custos e como aquilo é difícil de se ver e tal, assim, é difícil para todo mundo, é difícil para o brasileiro, é difícil para a gente. Os sistemas de informação do poder público, no geral, precisam ser aperfeiçoados no que diz respeito a tornar mais palpável a informação, mais acessível, mais fácil e tal. Os sites das secretarias todos são muito ruins. O nosso site é horrível, assim. A gente está brigando e está lá. A gente vai conseguir avançar agora nesse sistema de informações com a coisa dos mapas. A gente quer avançar um pouquinho na transparência ativa com um outro site que dê conta disso. O programa Existe Diálogo em SP já é um programa de diálogo que a gente quer que vire uma plataforma também de acessibilidade de dados, mas a gente precisa aprimorar como um todo. O próprio, se você entra lá no portal da transparência ou no Diário Oficial, você clica lá, virada cultural, você vai ter a série histórica toda. Alguém falou de série histórica também, acho que foi o Caio. Você vai ter a série histórica toda, todos os gastos, todas as contratações agora, todos os contratos inteiros. Só que tudo de dotação específica, tudo picadinho, tudo... É o desafio que está posto. A gente aprimorar os sites todos das secretarias, aprimorar as plataformas,
organizar as informações, ter tabelinhas que, inclusive, vão nos ajudar, não vão só ajudar o público, vão ajudar o próprio poder público a se organizar em perspectiva para frente. Então, assim, assumimos que, de fato, há os sites estão atrasados, ainda há informação que precisa ser melhor divulgada, mas estamos trabalhando para. Mas a questão é, do ponto de vista da vontade política de fazer, isso está colocado. Assim, da Virada Cultural, por exemplo, que é o evento de mais visibilidade, já começamos a todo o ano passado. Assim, todas as reuniões eram divulgadas, abertas, tudo que se falava era colocado, até coisas que a gente se contradizia era colocado. Então, enfim, o processo está na rua, a gente vai fazer junto com a Controladoria, a gente já está traçando alguns pontos, uma agendinha para conseguir dar conta nesse ano, no outro. A ideia é justamente aprimorar tudo isso. Tá? Maravilha, muito obrigado. Bom, devido aí ao avançado da hora, a gente já vai partindo para o encerramento, mas só então para deixar aí considerações finais, né? Como eu disse, da metodologia, agora a gente vai se reunir com a Secretaria de Cultura para analisar as demandas, para ver o que a gente pode responder. E assim como o Guilherme falou que os sistemas melhores seriam bons até para a gente, porque é importante deixar isso claro, né? Nós somos aqui cidadãos também da cidade de São Paulo e por, né, assim, gente como vocês, além de servidores públicos. E por falar nisso, vamos agendar nossa reunião próxima rapidamente, porque eu vou tirar férias em março, tá? Como eu sou, né, sou um ser humano e preciso de descansar um pouquinho. Não, mas assim, algumas coisas não foram respondidas de fato, como eu disse, né? A gente vai responder tudo no documento de devolutiva, tá legal? Não, desculpa, eu não posso realmente abrir. A gente vai responder tudo, absolutamente tudo, na devolutiva. A gente vai. Olha, a gente está meio cerrado, assim. Vamos, a gente. Sim, a gente. Tá bom, ó, o pessoal está fazendo a sistematização, você pode falar direto com eles, tá? Que a gente vai sistematizar lá para que isso seja considerado. Se você acha que não... tá vendo? Por isso que é bom a gente ter isso público, né, gente? A ideia de usar a tecnologia e participação é isso aí, ó. Isso está lá, está refletido. Quem não concorda pode conversar ali. Bom, então é isso. A gente vai devolver um documento devolutivo, vai construir juntos um plano de ação de transparência ativa aqui com o pessoal da cultura, para que todos possamos compreender melhor como se dão esses processos e critérios e despesas, enfim. Última coisa, a Lindalva vai fazer realmente o fechamento, dessa vez final. O fechamento final é ótimo. Obrigado a todos. Bem rápido. A divisão de controle social, ela necessita ter, sim, essa participação, né? Mas ela necessita também esse diálogo com vocês para as questões de dados, para as questões, para esse encontro mais de trabalho mesmo, né? Das participações dentro de cada secretaria, tem no portal da transparência, tem uma página com todos os conselhos de cada secretaria, com os links, inclusive da cultura, está com o link da minuta, né, do Conselho de Participação. Então, é de extrema importância, sim, os dados para a participação, para o controle social. E aí a gente vê em cada instância, em qual espaço que a minha participação ela vai ser melhor aproveitada, né? E é isso. Obrigada e desculpa a todos por todos os contratempos que a gente teve com questão de local, com questão de espaço, mas é isso. Mas é um café informal mesmo. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, gente.